Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um FIS em Exame ao vivo hoje, dia 26 de novembro de 2021. Olha o ano passando, em 26 de novembro já. Bom, 26 de novembro também é a data da Black Friday, então não posso deixar de te lembrar sobre o Construindo Renda com Fundos Imobiliários, com desconto de 40% até hoje, Black Friday, 26 de novembro. Aproveite, o mercado de fundo imobiliário está caindo, né? Você fica olhando e fala, não, mas pô, tá caindo, por que eu vou investir agora? Você pode até não querer investir agora, mas aproveite o momento para aprender. E depois que você aprender, você vai querer aproveitar a oportunidade de investimento que está na sua cara com esse mercado de fundos imobiliários, né? Quando está caro, quando está subindo, todo mundo quer, tal, é fácil. Aí você vai lá e paga caro, compra um ativo bom por um preço caro, faz um negócio ruim. Agora tem ativo bom e negócio bom disponível para você. Como que você vai identificar isso? Estudando, é muito simples. E quer uma oportunidade boa ainda de estudar com desconto? Black Friday da Exame Academy, compre hoje, ainda hoje, o Construindo Renda com Fundos Imobiliários. E aí você vai ter uma carteira de investimentos imobiliários que vai te levar a uma renda recorrente e com bastante constância. Novidade que eu estou falando? Investir em imóvel é provavelmente um investimento mais tradicional do que existe no mundo. E aí, quando a gente fala em investir em imóvel no mundo, pô, mas com base em quê eu estou afirmando isso? Com base na pesquisa que o Ricardo Reis vai apresentar para a gente hoje. Esse, olha, vive imóvel. Bom, acho que a forma mais simples de resumir, Ricardo Reis vive imóvel, porque três, pelo menos, gerações da família dele, todo mundo investe em imóvel. E aí, óbvio, quando ele percebeu que existia o movimento dos fundos imobiliários, o mercado novo surgindo, também foi entender melhor sobre isso. E agora ele vem aqui mostrar os resultados da dissertação dele. Adivinha o que ele foi estudar no mestrado? Imóvel, lógico, ele vive imóvel. E ele vem mostrar para mim, para você, os resultados que ele encontrou na dissertação. E foi um trabalho muito amplo, que estudou vários países por muitos anos, até mais, para fazer um trabalho histórico, fatalmente você tem que olhar para dados fora do Brasil. Seja lá do que for, mesmo do mercado de ações, que é simples de encontrar dados, mas o Ibovespa existe desde 1960, e a pesquisa dele é muito anterior a isso. Então ele vai te mostrar um comparativo do mercado de ações com o mercado de imóveis no mundo e, claro, passando pelo Brasil. Muito estudo que está aqui, ó, resumido, condensado para você aprender cada vez mais. Grande Ricardo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Sempre um prazer estar com você. Obrigado a você, Arthur. Prazer estar aqui na Exame, né? Teu público maravilhoso. Você é o padrinho de toda a nossa história de comunicação e educação aí. Então, obrigado por estar nos recebendo. É uma coisa só, né? Comunicação e educação é uma coisa só, não tem jeito, né? Quando a gente começa a educação, percebe que se tiver essa possibilidade de usar um veículo de comunicação para educar, para ensinar. E parece que você tem um ótimo dom dessa comunicação. Você me abriu o caminho nessa parte. A gente gosta muito disso tudo, né, Arthur? E a gente está feliz aí de estar podendo estudar cada vez mais e depois passar isso para as pessoas. E sempre que a gente tem essa conversa é um sucesso. As pessoas adoram te ouvir. E é por isso que eu falei na abertura, pelo óbvio, você vive imóvel, você respira imóvel desde a sua infância. Conta um pouco dessa história aí, da origem toda dos investimentos imobiliários na família e na sua vida. Né? Obrigado, Arthur. Meu pai é incorporador, então crescia, né? Final de semana a gente ia visitar as obras naquela monte de areia e eu cresci com isso. Comecei a trabalhar muito cedo, né, na consultora dele com 13 anos, formalmente carteira assinada. Fiquei 10 anos, meu pai é um ótimo incorporador, sempre soube entrar, sair, passou aquelas crises todas de hiperinflação. Então a gente via ali no dia a dia, na mesa, as diferenças da economia, e isso me pegou bastante. E tem na nossa família, como em outras, uns imóveis que meu bisavô construiu há mais de 100 anos hoje em dia. Meu bisavô, que veio de Portugal, também muito novo, caixeiro viajante, viajou o Brasil inteiro e se apaixonou pela minha bisavó, 20 anos mais nova, lá em Curitiba. E daí o pai dela disse, ó, quer casar com ela, tem que morar aqui e tem que parar de viajar. Daí ele já tinha uma boa parte financeira, construiu 3 lojas com um bom português e em cima apartamento, morava em cima, trabalhava na primeira papelaria de Curitiba, alugava os outros imóveis, ficou anos lá trabalhando
E depois ele teve um dia que ele conhecia todo mundo, né? Teve um dia que ele foi e voltou na rua principal de Curitiba e ninguém deu oi para ele. E ele viu a idade que ele tinha, já tinha falecido minha bisavó, ele foi morar em Portugal e ficou lá anos morando, vivendo da renda desses imóveis. Que depois passou para meu avô, hoje está com meu pai e com meu tio. E o que eu vi nesses imóveis... Essas lojinhas de Curitiba ainda estão na família? Ainda estão na família. Que coisa. E o que a gente viu daí nas lojas foi o seguinte, como eu cresci vendo isso, algumas das melhores lojas passaram por lá, começaram, cresceram, quebraram, né? Meu bisavô, infelizmente, saiu, passou, meu avô também. Então o que eu vi, que é o resumo de tudo isso que eu gosto tanto do imóvel, que as pessoas e os negócios vêm e vão, mas os imóveis ficam, né? Então, e se bem geridos, esse ser é importante, né? Gerando renda por gerações, que é o que está acontecendo lá, e a gente vê que muita gente no mundo inteiro faz isso, e com os fundos imobiliários, e até lembrando um pouco dessa história, eu lembro que eu estava na faculdade, estava vindo para cá andando e pensando nisso. Estava em 91 na faculdade, quando lançaram a lei, né? Eu ainda estava lendo o projeto, uma reportagem do projeto da lei, que falava o espírito de fazer os imóveis terem a liquidez. E hoje, 30 anos depois, está acontecendo com 1,5 milhão de investidores, ainda faltam os fundos de pensão entrarem, tanta coisa pode acontecer no futuro, mas já é uma grande diferença e os fundos trazem essa liquidez, que é importantíssima, e a facilidade de entrar e sair com pouco dinheiro. E então, eu sou grande fã do fundo. E o acesso. Se o bisavô tivesse conhecido sua bisavó antes de juntar o patrimônio dele, ia ser muito mais demorado para ele conseguir construir lá os 3 imóveis que geraram renda e geram até hoje. Sim. Né? Agora, com o fundo imobiliário, ele começa com o que tiver e já começa recebendo renda. Né? E isso vai acelerando, vai reinvestindo e tal, vai acelerando a construção do patrimônio. Dá para começar 10, 20 anos antes. Para comprar o primeiro imóvel já é R$200 mil no mínimo, né? Financiamento. Então, hoje, uma pessoa adolescente pode pegar uma parte da mesada e já ir aprendendo. Minha filha, com 8 anos, já tem lá as cotinhas dela. Tua filha adora imóvel, né? Tua filha, além de ser filha de quem gosta de fundo imobiliário, ela foi visitar lá o B32 e ela foi entrar na baleia lá. Mas aquele dia que a gente fez a visita técnica, eu te falei, ela queria ter ido. Sim, ela podia ter ido, né? Dava para ter ido. Ela tinha compromisso, eu fiquei meio preocupado de levar também, mas ela teria adorado lá. Estou contando aqui. O Birman 32 é o prédio mais recente que foi entregue aqui em São Paulo, na Faria Lima com a Juscelina. Um espetáculo de imóvel. Não está em nenhum fundo imobiliário. E o Ricardo Reis, que coordena um curso, um MBA de Real Estate no IBMEC, conhece muito bem o Birman, que inclusive deu aula no curso, né? Sim. E o Birman recebeu os alunos para uma visita técnica. Eu, como sou professor desse curso também, lá fui aproveitar a visita técnica. E foi sensacional. Imagina conhecer cada porta, cada parte de bastidor, de backstage de um prédio desse porte, né? E minha filha, quando soube onde eu ia, ela queria ir. Assim, ela adora isso. E tem uma história bacana, nossa, do Birman, que no estúdio que a gente gravava antes, ficava de olho num buraco. De sem subsolo, ficava anos aquele buraco, e nem sei que buraco é esse, né? Aí descobrimos que era do Birman, que é uma pessoa sensacional, o Rafael Birman, que nos convidou, aí deu entrevista para nós, aceitou ser professor, nos recebeu lá de uma forma maravilhosa. E você é o padrinho desse curso do MBA em Real Estate, que você apresentou o pessoal lá, é padrinho da parte da comunicação também, então sou muito grato sempre a você, não perco a oportunidade de te agradecer sempre, viu, doutor? Isso é sua capacidade e seu talento. Voltando aos imóveis, então essa frase que você fala, as pessoas e os negócios passam, os imóveis ficam. Essa frase já ganhou corpo, aí já ficou super conhecida, as pessoas replicam essa frase. E é dessa experiência de vida, né? E aí você continuou inserido no negócio de imóveis da família e foi estudar fora, inclusive, né? Daí eu sempre estudei, fiz engenharia, computação, sempre fui construindo. Por exemplo, meu pai montei a minha incorporadora com um sócio, grande amigo, meu melhor amigo, e fizemos vários empreendimentos, passamos vários ciclos. Então tudo que eu vi desde criança em casa, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, eu passei pessoalmente com o meu sócio, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, quebrou em call, foi um banho de água fria. A gente ganhou muito dinheiro antes, depois passou um maior perrengue, e deu para ver toda essa variação, e cada vez que dava algo errado, eu ia estudar. Então, depois de fazer engenharia civil, acabou a inflação, fiz engenharia de produção. Aí, depois que veio em call, como é que eu errei aqui? Capital de giro, fui fazer o MBA em finanças, né?
Aí depois, da parte de direito, fazer um LLM em direito imobiliário. Aí depois fui para Harvard estudar gestão imobiliária, que foi maravilhoso, um curso curto, mas com gente do mundo inteiro. Tive a oportunidade de conhecer o pessoal da China, que são os grandes incorporadores da Arábia Saudita, todos os países. Foi um curso muito bacana. E depois, graças a você novamente, fiz esse mestrado, que é na IBMEC e Sorbonne. Está aberto turmas para quem quiser fazer agora novamente, que era um curso que fazia aqui no Rio de Janeiro, uma vez por mês no feriado, e faz uma viagem para a França lá para fazer uma partezinha pequena. E nesse curso eu fiz o trabalho, né, a dissertação, que é sobre o fundo imobiliário. E daí já tinha feito outros livros de fundo imobiliário também, e nesse trabalho tive a sorte de encontrar, até por indicação de um amigo, um outro trabalho feito pelo Banco Central Europeu e com alguma coisa do americano, que mostrava que no longo prazo os imóveis rendiam mais do que a bolsa nos países desenvolvidos. Que coisa. E isso foi uma coisa que até então todo mundo só avaliava os imóveis pela valorização, não colocava renda nessa conta. Eu vou até colocar isso aqui, ó. Se puder, a gente já vai voltar porque tem muita coisa boa antes. Coloca na tela esse gráfico, por favor. Tá demorando um pouco para chegar até lá, daqui a pouco a gente... Tem um delayzinho. Quando chegar eu destaco. Eu vou aproveitar para falar o seguinte, para te perguntar o seguinte. Essa fase que você está falando, que você como, né, viu seu pai, você como incorporador, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá, como incorporador, você precisa comprar um terreno, desenvolver, construir e vender. As lojinhas do seu bisavô, essa parte da história eu não sabia. Geraram renda? Sempre geraram renda. Na fase boa, na fase ruim? Quando eu era pequeno, criança, houve uma fase que existia a lei de inquilinato proibia o proprietário de corrigir a inflação. E daí eu lembro que o meu avô ficava louco da vida, porque o aluguel vinha e não dava para tomar um café. Então houve essa fase muito ruim da locação quando eu era bem criança. Aí, graças à evolução do mercado, essa lei de inquilinato evoluiu e hoje está muito equilibrada, afastou esse risco. Mas também houve esse problema. Mas no longo prazo, depois disso, com a hiperinflação e tudo mais, os imóveis continuaram rendendo e sempre deram uma ótima estabilidade, né? Isso foi muito importante para a família como um todo e todos os investidores de tijolo, tanto que os mais antigos diziam para o filho, né, filho, você ganhou dinheiro, põe o dinheiro em imóvel, porque no longo prazo isso se sustenta, né? E está provado isso nessa história toda. Então, você estava dizendo que a ideia de que os imóveis dão a rentabilidade menor do que a da bolsa vem do fato de considerar apenas a variação dos preços sem olhar para a renda. Exatamente, que é 1% ao ano só. Nos países desenvolvidos, essa parte de valorização, que até tem um índice, né? O índice daquele ganhador de prêmio Nobel, é o Shiller, e tem o índice Shiller que faz acompanha a valorização dos imóveis nos Estados Unidos de várias cidades, que é muito volátil, como é aqui volátil, lá também é volátil. E sempre se usaram, na comparação da bolsa com os imóveis só com a valorização, e sempre perdia. Até porque o índice de bolsa ele considera a valorização e os dividendos, né? Os índices de bolsa são índices de retorno total. Então... E não tinha essa comparação homogênea com os imóveis. E esse estudo do Banco Central Europeu trouxe isso, que foi uma coisa que mudou, porque a teoria clássica é muito clara, quanto mais risco, mais retorno. E a ideia é que a bolsa tem mais risco que os imóveis, então teria que render mais. Mas nesse estudo que envolve 145 anos, em 16 países desenvolvidos, né, desde os Estados Unidos, o Canadá, a França, Bélgica, Inglaterra, vai para o Japão, vai para a Austrália e outros países, mostrou que não, que deu 7 ponto um pouquinho os imóveis e 6,90 e pouquinho a bolsa. Só que nos países desenvolvidos, além de render mais os imóveis, com metade do risco. E a metade do risco nesse longo prazo, incluindo as guerras, as grandes guerras, a Grande Depressão de 29, as depressões de 2008. E mesmo nas depressões, essa renda, que é a maior parte da renda do yield, né, vamos dizer, do resultado dos imóveis, mesmo nas crises, mesmo nas cidades que tiveram guerra, nos países que tiveram guerra, essa renda ela estabilizou, comparado tanto com renda fixa quanto com a renda variável das bolsas. E a renda fixa, ainda por sinal, foi muito ruim, porque com a inflação fora do Brasil, a renda fixa não é IPCA mais alguma coisa, é os juros. E quando a inflação sobe muito nesses países, como está subindo agora,
fica negativo o rendimento da renda fixa. Então ele ganhou também da renda fixa na volatilidade, apesar de tudo, né? Que interessante isso. E como que você conseguiu uma base de dados para estudar o retorno dos imóveis? Que essa é a grande dificuldade, né? Quando a gente fala de fundo imobiliário, de REITs e tal, ótimo, fácil, você entra, acessa uma base de dados, tem todos os preços, dividendos, tudo lá. Mas imóvel, não é público isso. Como que você consegue uma base de dados para fazer isso? Ótima pergunta, Arthur, porque é isso que me chamou a atenção nesse estudo, né? Que Aliás, tem a fonte se não ali. me engano, quando você estava pensando em fazer isso, você me perguntou o que eu achava, e eu falei, acho maravilhoso, mas onde você vai conseguir dados? Né? Lembrei, foi o Carlos Vaz, que mexe com multifamily em Dallas, que hoje é um brasileiro, fez Harvard, e hoje é um dos grandes desenvolvedores de REITs e de multifamily, que me passou esse estudo. É de lá que eu tirei. Do Banco Central. Não, do Banco Central Europeu, que baseou... Exato. E esse estudo do Banco Central, ele é feito por doutores lá, imagine, esses executivos do Banco Central, o nível deles. E a consistência dos dados me chamou a atenção, porque eles não fizeram só de um jeito os dados, eles buscaram os dados de várias formas, independentes do mesmo país, e compararam e viram se tinha consistência. E daí eles buscaram em cada país uma fonte. Então, por exemplo, se fosse o Brasil, que seria no BGE, ia buscar o valor das casas. Ou quem fez o índice de inflação, aqui no IGPM, por exemplo, tem uma parte que é imóveis. Então você pega o índice histórico do IGPM, lá 10% dos menos são os imóveis. O INCC, isso. INCC. Então você pode pegar o INCC, pega do IGPM, pega o CUB, pega o preço. Então eles foram pegando dados em cada país de formas diferentes. Da Bolsa é mais fácil, porque a Bolsa já é pronta para isso. E os imóveis que tinham dificuldade, como você perguntou, e conseguiram ter uma consistência enorme disso. E é isso que me deu a tranquilidade, né? E o nosso trabalho, o que ele fez de diferente desses países desenvolvidos? Como disse você, os países, os BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm menos tempo, menos histórico. Então eu peguei o máximo de histórico de cada país que eu tinha, de imóveis, pelo Bloomberg. Por que eu usei o Bloomberg? Para poder ter uma base de dados que qualquer um pudesse estudar, né? Sim. O trabalho científico tem esse negócio, você mostra o trabalho e todo mundo pode avaliá-lo, né? Então, para ficar fácil de avaliá-lo, eu peguei do Bloomberg os dados dos fundos imobiliários. Eles lá no estudo original pegaram o valor das casas mesmo, do imóvel casa, porque não tinha fundo. Então eu peguei nesse trabalho, deu quase 20 anos em alguns países, 10 anos em outros, o Brasil deu um pouco mais de 10, e consegui daí comparar em cada país o período que eu tinha de fundo imobiliário do país com o índice da bolsa daquele país naquele período, que foi o mesmo método que o estudo original fez, que não eram todos os países que tinham 145 anos, né, de histórico. Vamos ver, isso aqui, a gente já vai voltar à parte bem mais técnica, mas olha que interessante. Ele está ainda no primeiro slide aqui. Aí está a sua frase, aqui, ó. O imóvel é primeira necessidade. Você pôs um monte de foto aí, conta pra gente o que você... Isso aí também foi assim um insight que eu tive, porque depois fui ver que a gente pensava nisso também. Bem, no universo, penso muito nisso, só tem um lugar no universo inteiro que a gente pode morar, que é a Terra. E na Terra, 2/3 é água e muita coisa é deserto, é floresta, então são poucos lugares urbanizados, né? A Europa já está toda urbanizada, né? Estados Unidos tem boa parte urbanizada. Então são poucos lugares que são possíveis. Nós, desde que está na época das cavernas, tem a caverna aí, a gente precisa de uma proteção da chuva, dos animais, dos outros seres humanos que tem guerra, e tem que dormir todo dia numa casa. E do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, precisa de uma casa. Não tem opção. De uma edificação. Assim como água, assim como comida. Não tem nada mais essencial do que um teto na tua cabeça, né? De proteção mesmo. E o ser humano adora morar perto de ser humano. Ele é um ser social. Então, a tendência é 80% da população mundial morar em cidades em 2050. Então, isso tudo ligado, né? A gente precisa de uma casa. É igual água, não tem. Então, o imóvel pode cair um ano de subir, mas vai estar sempre com uma necessidade primordial. Sempre vai ter demanda para vai ser sempre um negócio. Dos negócios dos imóveis, além do teto, a hora que você nasce, está no hospital. É outro negócio imobiliário. Aí você vai estudar numa escola, outro negócio imobiliário. Aí você vai comprar no shopping, é outro negócio imobiliário. Aí você vai comer bem da fazenda, é outro imóvel. Aí você vai no restaurante, é outro imóvel. Você morreu, vai para o cemitério, tem fundo imobiliário de cemitério. E não acaba nunca. Né? Então, tudo isso são negócios imobiliários, todos eles têm as suas especialidades,
varia no ciclo de formas diferentes, mas todos são negócios imobiliários com uma boa base, que tem um bom rendimento e todo mundo deve ter uma parte importante do seu portfólio investindo nisso. E todo mundo que melhora, não importa a situação que você está, você deseja um imóvel melhor, na verdade? Se você tem uma empresa e está sendo bem sucedido, você fala, putz, um dia eu quero ter um escritório lá, na Faria Lima, se for assim, em São Paulo. Você mora bem num apartamento bacana, numa casa legal, mas você sempre gostaria de ter algo maior, não sei o que e tal. A gente sempre associa como uma recompensa ao nosso esforço um outro imóvel. Então, mesmo a moradia, ela vai mudando ao longo do tempo. A gente muda várias vezes ao longo do tempo, porque muda o nosso perfil. Você é solteiro, depois você é casado, depois você tem filhos, depois os filhos vão embora. E às vezes, quem conseguiu morar num imóvel grande, lá quando está na nossa fase de vida, depois vai ficar grande demais quando não tiver filho lá dentro. Então a gente também vai mudando a nossa percepção do que é o imóvel ideal, né? E com isso, além de precisar, a gente quer ter um imóvel bacana para morar e para trabalhar. E vai mudando ao longo do tempo. Isso é bem legal porque tem essa demanda do desejo, né? E dá diferença. Você vai morar num prédio que tem mais design, mais vida, janela maior, isolamento acústico é melhor, não tem o toque-toque, o ar-condicionado funciona melhor, dá uma diferença na tua vida. Sim. Eu sempre fico num hotel que eu gosto muito aqui em São Paulo e minha esposa não gosta daquele hotel, ele quer outro. Daí eu marquei para ficar no outro, né? Porque ela vinha comigo, não pôde vir, a Isabela, minha esposa, jornalista, adoro ela, beijo, amor. E daí fiquei nesse dela, me contra a minha vontade, mas o hotel é tão legal, agora eu fui ver, ela tinha razão, a mulher tem razão sempre, né? Eu falo, poxa vida, olha, essa televisão é maior, o banho é mais quente, o ar-condicionado funciona melhor. E são pequenas diferenças que você, olhando um prospecto, mas na hora que você está lá dentro, vivendo o imóvel, você vive, né? Está aqui no estúdio, tem essa diferença bem pontuada. Uma te deixa feliz, né? Olha lá, o retorno à teoria clássica, né, que os imóveis teriam uma rentabilidade menor com um risco menor. Vamos dar uma olhada no... O que é isso aqui? Realidade em 145 anos. Esse é o resumo do estudo que eu me baseei, que é a conclusão que é o groundbreaking aí. O que ele mostra? A primeira linha são o housing, que é o imóvel, né? Então, nesses 145 anos, em 16 países, deu 7 e um pouquinhozinho ali. 7,05%. Obrigado. E as equities, que é o índice das bolsas, a média da bolsa daquele país. Ele compara a Inglaterra com a Inglaterra, né? O housing da Inglaterra com a bolsa da Inglaterra, a França, o housing com... E chegou num número menor. 6,89. Isso é uma média anual desses 145 anos, é isso? Exatamente. Então, na média, 145 anos do país que tem essa amostragem. O país que tem 100, ele comparou 100 com 100 do housing. Certo. Ele viu a maior amostragem de housing que tinha e comparou com a maior amostragem e trouxe dessa forma. E isso aí foi uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Foi a primeira vez que apareceu em estudos científicos esse resultado. E daí eu fiquei surpresíssimo com isso, né? Porque a gente gosta de imóvel por gostar já, né? De nasceu ali e a gente sabe que rende, tem essa frase que eu acho que faz sentido, o imóvel fica, mas você mostrar em número que ganhar da bolsa, que sempre se imagina uma bolsa, tem que dar 12% ao ano, né? Você imagina 10, 12, 15, mas dá menos de 7 nesses países desenvolvidos. Daí o que eu imaginei? Falei, tá, então, será que para o Brasil funciona isso? Será que para os BRICS essa relação funciona? E aí a minha dissertação de mestrado foi pegar o mesmo estudo com a mesma base, né, usando o Bloomberg, que seria a maneira de replicar isso fácil e achar fácil esses números, com a ajuda do pessoal de Curitiba, que me ajudou demais para poder pegar esses números, agradecer a eles, e a gente conseguiu mostrar que até rendeu mais no Brasil, por exemplo, e rendeu mais na China. Aí são os países, né? Isso aqui é bem legal. É o estudo original ainda, né? Existem países... Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho maior na tela aqui. Tem países... Não vai dar, não adianta eu aumentar a tela. Tem países que a bolsa rendeu mais. Tem. Então aqui a diferença é entre housing e equity, housing e o investimento em imóveis residenciais. Isso. Né? E equity, a bolsa daquele país. Então na França, por exemplo, tem
uma diferença de 3,3 pontos positivos para o investimento em imóvel. A França tem uma base muito importante de fundos imobiliários. Foi um dos primeiros fundos do mundo, eles adoram imóvel. O francês é meio que nem o brasileiro latino, adora imóvel. E passou por uma guerra, né? Mesmo passando por 2 guerras mundiais, onde eles eram o epicentro da guerra, mesmo assim eles têm um rendimento acima da Bolsa. É bem lembrado, bem anotado isso. Países que a Bolsa rendeu mais: Suíça, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Itália. Correto? Esses são os de cima ou os de baixo? Os de baixo, onde a diferença é negativa. Então, se é negativo, significa que o imóvel rendeu menos do que a Bolsa nesse período. E daí, a conclusão qual que é? Não dá para saber, não tem como saber, assim como não sabe qual é o imóvel que vai dar certo ou não. Qual é o país é o país que dá certo ou não. É impossível saber as duas coisas. Né? Então tem que tentar achar uma maneira de investir na média de tudo isso, tanto dos imóveis quanto dos países. O mesmo vale para ações. Você não sabe qual país em que as ações vão performar melhor ou pior. Exatamente. E quando a gente fala isso, ainda mais quem estuda, quando eu falo que quanto mais você estuda, menos certeza você tem. É verdade. Muito pelo contrário. Você passa a amar a dúvida, não é? E então, investimento na corrida, né, para ver o que ganha, né? O investimento é, primeiro, preservar o seu patrimônio, segundo, rentabilizar o seu patrimônio. E aí, quem estuda, vai sempre abraçar a tese da diversificação. Então, as opções de investimento, elas não são excludentes, muito pelo contrário. Quem investe em imóveis pode incluir ações no seu portfólio. Quem investe só em ações pode incluir imóveis no seu portfólio. Exatamente. E a conclusão é tentar aumentar um pouco, já que está rendendo mais, tentar aumentar um pouco no portfólio a parte de imóveis, em especial com os fundos imobiliários. Aí a gente chega nesse gráfico aqui, ó, dos ativos considerados no estudo como parte do PIB. Título de dívida, residencial e bolsa. Então, aquilo que a gente já mostrou, né? Ações, a bolsa representa o mercado de ações e o mercado residencial. Quando se fala do mercado imobiliário, é o mercado residencial. Aí esse mostra o seguinte, que a maior parte do patrimônio das pessoas é imóvel. Né? Não é investimento imóvel, porque é a casa que eles moram. Certo. Mas é imóvel. Mesmo assim, a maior parte do patrimônio das pessoas está em imóvel. E aí, como é o imóvel que eu moro e ele não me gera renda, se eu fosse comparar, pensar, eu comprei um imóvel e ele valorizou ao longo do tempo, mas muito provavelmente esta só valorização, sem me gerar uma renda de aluguel, seria bem menor do que outras opções de investimento. Bem colocado isso, porque nesse estudo ele faz isso, ele separa os imóveis que estão rendendo. Né? Então é só para mostrar o peso que o imóvel tem no portfólio das pessoas, exatamente. Ou seja, na vida das pessoas. Né? E hoje em dia está muito pensando, a pessoa pode alugar o imóvel, né, e morar e de pegar esse dinheiro que estaria imobilizado e colocar para render. Sim. Os mais jovens hoje pensam muito dessa forma, né? Morar de aluguel, né? Aquilo que você falou sobre, inclusive, as grandes guerras, né? Aqui você destaca o mercado da França. Isso tudo são dos estudos dos gráficos que eu peguei do estudo do pessoal do Banco Central Europeu. Certo. Então aí ele mostra o seguinte, esses achurados verticais, as duas colunas são as duas guerras. E daí, eu estou um pouco longe, Arthur, deixa eu vou ver aqui. Então, olha, na França, o gráfico da esquerda, ele fala o seguinte, os fundos imobiliários estão em vermelho, a linha vermelha. Ele compara com... Não, peraí. Os fundos imobiliários. Aqui ele está comparando os fundos com os imóveis. E os fundos, como a França é muito antiga em fundo imobiliário, ele mostra que há uma aderência muito próxima ali. Quando o imóvel cai, o fundo também cai um pouco mais. O vermelho cai um pouco mais no começo, depois sobe, os dois sobem, aí a bolsa cai, os fundos caem mais do que o imóvel, mas há uma aderência, não é uma coisa tão fora. Nos Estados Unidos, ali a linha vermelha são os fundos imobiliários, os REITs, Sim. E a verde são os imóveis. Aqui há uma aderência bem menor, e se vê que a volatilidade dos fundos imobiliários é muito maior do que dos imóveis de tijolo, porque pelos estudos que eu consultei, os fundos imobiliários eles estão muito mais próximos da correlação com a bolsa lá do que os imóveis, né? Então só para mostrar que mesmo dentro do ativo imóvel você pode diversificar com fundo e com tijolo. Perfeito, investir em imóvel e em fundos imobiliários, né?
E aqui uma correlação entre bolsa e imóveis, isso aqui deve ser da amostra toda, vários países, Isso. provavelmente. Aí mostra as guerras, eu acho interessante que nas guerras, o primeiro que aqui é a bolsa com o fundo, tá? É a bolsa com os imóveis. Então a bolsa é o verde e os imóveis é o tracejado. Os dois caem na guerra ali, de 1910 em diante, mas olha como a bolsa cai muito, muito mais, né? E depois os dois sobem ali na época do boom dos 50, mas olha como a bolsa sobe muito mais. Então, aqui mostra o seguinte, que a bolsa ela é muito mais arriscada, muito mais volátil do que os imóveis, que está batendo com o resultado que esse estudo fez. Além de render mais os imóveis, eles também, nos países desenvolvidos, têm metade do risco. E aí a gente chega agora para a sua pesquisa, que foi baseada, né, nesses dados que a gente viu, né? Isso, ela traz novos dados aí, né? Aí tem esse retorno em moeda local entre 1999 e 2020. Isso é uma amostra dos BRICS, dos países desenvolvidos, e o full sample aí são todos eles. Então aqui com renda fixa por colocar, mas vamos falar aqui de equities, que é a bolsa, e o imóvel, que aí é fundo imobiliário. Você vê que os fundos, tanto na full sample, que são todos os países ali, rendeu mais, um pouquinho mais os imóveis do que a bolsa. Aí você pega os BRICS, né, também rendeu mais do que na bolsa. E aí você pega só os países desenvolvidos, que foi o estudo original, também rendeu mais. Então, o que nós fizemos? Além de estudar em dólar, que é o estudo original, a gente fez em moeda local, né? Aqui real e assim por diante. E você vê que, poder passar para a próxima ali, Arthur, falar em porcentagem de fato, olha ali, ó, vamos falar dos BRICS ali, rendeu 8,26% na média, os imóveis, e a bolsa 7,1%. Então corrobora, que essa era a minha pergunta no estudo. Será que os imóveis rendem mais que a bolsa também nos BRICS? A resposta é sim, né? Só que tem uma diferença importante em relação ao estudo original. Aqui o risco, que é ali aquela parte de standard deviation, né, que eu dizia o padrão, o risco dos imóveis deu 26%. Maior do que o da bolsa. Maior que o da bolsa. Então, apesar de rendeu mais, mas o risco é muito maior nos BRICS. E por que é tão maior o risco? Aí eu fui estudar isso, porque a moeda tem grande volatilidade. Então eu fiz o mesmo estudo para a moeda local e na sequência tem em dólar. Eu vou chegar lá, depois a gente volta. Aqui, ó. Tá bom. Comparação do estudo em dólar. Ó, em dólar, os BRICS ali, onde está o Brasil inserido, deu 4,47. No outro estava 8,30. Então já deu metade do rendimento. E a volatilidade dele também, né, o risco deu 26 contra 22. Ou seja, também o risco na moeda dólar foi maior do que na bolsa. Então, no resumo rende mais do que a bolsa, continua rendendo mais que a bolsa. Os BRICS rendeu 4,47 no fundo imobiliário, a bolsa rendeu 1,86. Olha como deu diferença, deu 3 vezes mais os imóveis do que a bolsa. Só que com risco maior. Ou seja, a teoria clássica de finanças está preservada. Para mais risco, mais retorno. Exatamente. Mas aquela ideia de que o imóvel tem baixíssimo risco fica aqui contestada. Quer dizer, na oscilação de preço, isso vai acontecer. Você falou aí na sua vida, época boa, época ruim, época boa. Nos BRICS, os BRICS são muito arriscados. Né? Não é à toa que a gente está em desenvolvimento. E isso tem um preço. O Brasil hoje não está nem como país de investimento, né? Em rating de investimento, de especulação. E isso fica muito claro. E nós, qualquer pessoa que mora num país desse, China, mesmo a China está vendo agora Evergreen lá, a Rússia, a Índia, a África do Sul, a gente está sujeito à maré macroeconômica, que tem política envolvida, tem petróleo envolvido, tem tudo isso envolvido, e você fica sujeito a essa maré. Né? Então a conclusão desse estudo, no final, que a gente vai ver depois, invista uma parte fora do país que você está, porque é muito risco para ficar aceitando. E os fundos de pensão também saem um pouquinho, porque não dá para ficar volátil desse jeito, né? Como fica. Ou não há necessidade de ficar tão volátil. Aqui, ó, isso aqui que você está mostrando que é um estudo assim, de apoio a isso que você está dizendo, que é a volatilidade das moedas, né? Exatamente. Aí mostra que das piores gráficos ali, o mais baixo é o real. Então, muita gente que investiu no Brasil, fundos estrangeiros que investiram no Brasil em imóveis ou qualquer outro ativo, mesmo tenha ganho muito dinheiro no Brasil, 10% ao ano, perdeu dinheiro.
O investidor externo que colocou, vendeu dólar, comprou real, ganhou 10% ao ano, se ele quiser vender agora esse ativo, transformar em dólar de novo, perdeu o dinheiro. Então, poxa vida, e não é a primeira vez, o Torre Norte, eu lembro quando lançaram aqui no Brasil, a Tishman estava super feliz, né, e animada, e aconteceu a mesma coisa. Em 2003 veio a história do Lula, o dólar que estava 2 para 1, virou 4 para 1, eles ganharam dinheiro, fizeram o Torre Norte, que é maravilhoso, que é a capa do livro, que é a capa de tudo aqui, fica aqui pertinho, nunca conseguiram recuperar esse dinheiro. Houve épocas ao contrário, foi muito bom investir no Brasil. Quer dizer, o investimento imobiliário funcionou, mas a variação cambial levou a um resultado pior do que o ganho do investimento imobiliário. É isso aí, isso não tem como prever. O que Não dá para ver nesse estudo de longo prazo é que os BRICS têm alto risco. É negócio de risco, né? Entrevistou o Roberto Perrone, que é CEO da Brookfield, que está aqui há mais de 100 anos no Brasil, e eles estão aqui e gostam disso, que é o começo do que você começou hoje. Quer dizer, quem sabe, quem conhece, ele vê a oportunidade. Tá lá, hoje em dia eles estão comprando, né? O dólar está ruim para a gente, está barato, o real está muito desvalorizado. Quem está lá fora é ótimo, né? Mas tem que confiar no país. E a Brookfield confia. A gente não lê jornal, a gente está aqui para investir no longo prazo, está barato, vamos comprar. E quando está caro, que já aconteceu, né? Eles não compram pronto o ativo, mas eles desenvolvem o ativo, né? Porque não tem uma margem de sobra. Então, tem que saber conhecer isso, o teu curso, eu fiz teu curso, que é maravilhoso, ele explica muito bem isso, e o começo falou exatamente isso, não dá para ir pela manada, você tem que ir pelo estudo, pelo conhecimento, né? E aproveitar as oportunidades, né? Voltando ao estudo, vai me dizendo aqui um gráfico importante. Agora pode mostrar esse seguinte, esse aí, ó. Esse aí é aquele mesmo por país. Retorno em dólar por país. E você mostra que tem países que foram péssimos, né? E países que foram maravilhosos. E não tem como adivinhar, né? Então, olha, o país que foi muito ruim foi a África do Sul e a Espanha. 2 países que foram péssimos. A China foi super bem, chamou muita atenção, né? O Brasil foi Olha o que é produção, ó. Aí, produção, obrigado. Tá ótimo. Então aqui mostra que não tem como adivinhar, né? Então você tem que tentar investir numa cesta de países e numa cesta de imóveis. A cesta de imóveis pode ser o índice de IFIX no Brasil, ou o NAIREIT, né, que tem nos Estados Unidos, e cada país tem um índice de bolsa de valores que são os fundos imobiliários. E escolher uma cesta de países também, porque não tem como adivinhar, né? E o Rothschild, que é um banqueiro tradicional, histórico, em inglês, ele dizia isso, não tem como saber. Então você tem que fazer uma variação, porque aí se protege no longo prazo. Porque quando está ruim o mercado, a gente passou por isso, Arthur, eu tenho um pouco até mais idade que você, às vezes fica 10 anos ruim. Você quer vender um imóvel, não tem quem compre imóvel por preço nenhum. E você fica preso lá, amarrado. Hoje, com o fundo, você não tem tanta dificuldade com isso, mas fica sujeito. Então, por exemplo, agora que o juro subiu no Brasil, o pessoal que estava investindo no fundo imobiliário porque rendia mais do que a renda fixa, está saindo. Então, o preço hoje de mercado está abaixo do patrimonial. Sim. Quando estava muito baixo os juros, houve uma chuva de investidores entrando para ganhar mais do que os juros, e inflacionou, o valor do mercado estava acima do valor patrimonial. Então, tem que conhecer isso e saber que hoje é uma hora de comprar. Né? E ninguém quer comprar hoje, está todo mundo morrendo de medo, mas hoje é hora de comprar. Do comportamento. Acho que a gente ainda está vendo um gráfico aqui na tela. E a possibilidade de diversificação internacional, ela hoje é muito presente, né? Mas da mesma forma não adianta eu ficar pensando, então o Brasil é ruim, o BRIC é ruim, então vou colocar tudo lá fora. Não é essa a ideia, né? Não, é 10%, 20%, alguma coisa colocar. O Rothschild fala em 30% do teu portfólio colocar lá fora, o que hoje em dia é fácil. Você pode até comprar em BDRs, que chama, não é? Aqui na bolsa da B3 você pode comprar índices ou fundos americanos ou de outros países, nem sai do Brasil, né? Então hoje ficou muito mais fácil, mas é uma coisa de você ter o conhecimento primeiro e buscar isso. E eu vejo que até agora o próximo slide é sobre a nossa proposta. Com essas conclusões todas, a gente sugere fazer o tal do GREET, que eu chamo, que é o Global Real Estate
Investment Trust Index, que é investir em fundos, mas investir em fundos imobiliários, índice de fundo imobiliário fora do Brasil e fora do Brasil. De uma forma global. De uma forma global. E por que a gente chama atenção isso? Porque a gente foi ver que os fundos de pensão, que deveriam ser os maiores investidores do Brasil em fundos imobiliários, não são, que fora do Brasil, os grandes investidores de fundos imobiliários são os fundos de pensão. E aqui, os fundos, de forma global, só investem 3% do seu portfólio em imóveis. Muito pouco. Tende a mudar isso, tem uma lei que obriga que eles em 10 anos têm que mudar todos os ativos de tijolo para fundos, mas eles não estão animados com isso ainda. E os últimos fundos de pensão estão investindo menos de 3% em imóveis. Aí fui perguntar para o presidente da Previc, o supervisor, diretor da Previc, que é o Lúcio Campagnolo, ele disse, olha, não investe em imóveis, os fundos de pensão, porque eles têm medo da governança e têm medo da liquidez. E eles têm razão em relação ao tijolo, mas não ao fundo. Não ao fundo, né? Tudo é resolvido no fundo imobiliário. Governança, liquidez, transparência, demonstrações financeiras auditadas, né? Tudo que permite com que quem faz gestão de recursos de terceiros tem que se preocupar mesmo, ele tem que reportar os seus resultados, embasar suas decisões. E é mais difícil você explicar por que você comprou um imóvel, né? Não tem um balanço de um imóvel e tal, não tem liquidez, não tem marcação ao mercado. Agora, a cota de um fundo imobiliário tem tudo isso. E tem que administrar, né, Arthur? O fundo está lá, tem que administrar imóvel, que é chato, tem que locar, tem que manter, tem que pintar, tem que cuidar do inquilino, daí inunda água, aí pega fogo, aí tem um monte de rolo que dá, tem que estar cuidando lá. E o fundo tem alguém que cuida profissionalmente. Então, o fundo de pensão investindo em fundo imobiliário também transferiria toda essa... Tiraria essa equipe que está lá dentro do fundo administrando isso, pode ser uma equipe que até pode ou administrar uma carteira de fundos ou a nossa proposta. Invista passivamente, seja num ETF ou num índice. Né? E a proposta da conclusão do trabalho, fica um convite para os gestores aqui, a gente fazer um fundo global para investir em índice em outros países, porque, como dizia o Peter Lynch, que foi um dos maiores gestores de fundos nos Estados Unidos, é muito mais tranquilo você investir no índice, que geralmente ganha do fundo gerido ativamente, e você tem um custo muito mais baixo, não tem que se preocupar, investe no índice, se der mais logística como está dando agora do que está dando o hotel, tudo bem, o hotel inverte, mas no índice está na média, você está sempre posicionado protegido. Em todos os segmentos. Então a nossa sugestão é invista em índice, em fundos de índice em vários países. Essa é a ideia desse fundo. E aí tem uma prova, né, que mostra ali, os Estados Unidos, que é o maior país disparado em fundos imobiliários do mundo, ali ele mostra na linha azul, desde janeiro de 2000 até janeiro de 2020, que o REITs, que é os fundos americanos, o índice rendeu muito mais do que a Bolsa. Né? E isso, se passar para a próxima ali, você vê nos últimos 10 anos também, e se passar para a próxima, tem um histórico ali de longo prazo que mostra que sempre rendeu mais, né? Desde 5, 10, 20, 25 anos. O histórico dos fundos americanos, ele rende mais do que a Bolsa em quase sempre, menos num ano ou outro ali, que de curto prazo você perde um pouquinho, pode ser, mas no longo prazo sempre ganha. Sim. Então, a ideia disso tudo, desse papo aqui, né, Arthur, era trazer esse estudo e mostrar esses números que corroboram com o sentimento que a gente tinha, mas agora é em número cientificamente provado, né? E com rigor acadêmico e tudo, né? Não é uma pesquisa jogada, baseada, é de fato um trabalho acadêmico, né? E aí eu posso utilizar o fundo imobiliário como uma proxy, embora não substitua, do investimento imobiliário. Então, quem tem imóvel não deveria vender imóvel e trocar por fundo imobiliário. Quer dizer, você vai ter as duas coisas. Mas incluir fundo imobiliário no portfólio está mostrado o quanto é eficiente do ponto de vista da diversificação. E ainda mais pensando que você consegue fazer essa diversificação internacional muito fácil via fundo imobiliário. Agora vai comprar um imóvel lá fora. Para a maioria das pessoas é inacessível. Essa diferença é importante que você está perguntando, Arthur, porque eu sempre pensei, o que muda do tijolo para o fundo, além da liquidez da governança, né? Agora teve o GRI de fundos imobiliários, que você até fez um painel muito bacana lá. O que mostrou na pesquisa que fizeram da Brain? Que quem investe hoje, esse 1,5 milhão quase de investidores que investem em fundo, a maioria esmagadora deles já investe em bolsa.
Então não é o cara que vem do tijolo que está indo para o fundo. É o cara que está na bolsa que está indo para o fundo. Isso é uma coisa que eu não sabia. A média de investimento dessa pessoa é 10 mil reais, em média, né? A moda que eles chamam lá. Então, esse investidor hoje de fundo ainda é a pessoa de bolsa. Não é né? um investidor de imóvel. Não é do tijolo. E daí, o que muda do tijolo para a bolsa? Eu acho que ainda falta trazer esse do tijolo para cá. Então, tem muita gente que investe em tijolo que tem medo da bolsa, pela volatilidade dela ainda, por falta de conhecimento. Por isso que é importante fazer os cursos Por e isso que eu entender achei legal isso. você mostrar que o mercado de imóveis tem volatilidade também. Só que a diferença é que encontrar esse dado para mostrar essa volatilidade não é um dado público, não é um dado fácil de acessar, né? Mas existe volatilidade nos imóveis também. Não é? Aquela ideia de que imóvel só valoriza, como eu brinquei agora há pouco, para mim é a mesma coisa que afirmar que a Terra é plana. Não existe um ativo que só valorize. Nem eu e você a gente valoriza o tempo todo, a gente passa por oscilação. Tem época que as pessoas que contratam os nossos serviços, elas demandam mais da gente, demandam menos da gente. Tudo oscila de preço. Até um profissional oscila de preço. Como que um imóvel não vai oscilar de preço? Só vai subir? Né? Isso não existe. E tem dois pontos aí que eu sempre... Então, a vantagem do fundo em relação ao tijolo é que, apesar da volatilidade, do risco, você tem liquidez. Pode estar ruim, mas você consegue sair. O imóvel, às vezes, não consegue sair. Eu já vi várias vezes, não só meus, da minha família, de todo mundo que eu vejo. O cara quer sair e não consegue, não tem quem compre o tal do imóvel dele. E o fundo não tem essa peculiaridade, né? Agora, qual é a grande vantagem do tijolo sobre o fundo? É que você consegue alavancar. Você pode comprar uma kitnet, um estúdio, financiar 60%, 70%, e esse financiamento que você está pagando, você aluga o imóvel e paga o banco com um aluguel. E isso faz uma máquina patrimonial, que em 20 anos você pode se aposentar. O primeiro é difícil, né? Você tem que ter a entrada, 20%, aí você financia, aí aluga, às vezes tem mês que sobra dinheiro, outro mês tem que empatar. Se for bem feito, sobra mais do que tem que colocar, mas vai. Aí passou 10 anos, pagou, você compra outro, financiado de novo. Aí tem duas rendas para pagar aquele banco. Sim. Depois 3, 4, 5, e aí você está com 50, 60 anos de idade, se aposenta, porque você construiu uma máquina patrimonial que os fundos não têm essa vantagem. Então, a vantagem do tijolo sobre o fundo é isso, você consegue alavancar. Sim, mas isso com a alavancagem, né? Que vai trazer mais risco também. Também. Se eu engasgar e deixar de ter renda, eu posso entregar o imóvel de volta para o banco. Que foi a crise de 2008 nos Estados Unidos. Todo mundo estava fazendo esse negócio que eu falei, e daí a hora que parou de rodar, a pessoa tinha 4 imóveis, saíram uns inquilinos e teve que entregar os 4 para o banco e ainda ficou sem carro porque ficou devendo tudo que tinha. Exato. Então e aí, tem esse risco. Com o fundo imobiliário, o que eu vou fazer? Pegar o que eu tenho, comprar cotas e receber juro, certo? Que é o dividendo, o rendimento. Claro. Ao invés de pagar, eu vou receber. O ritmo é mais lento porque eu não estou alavancando, né? Eu estou comprando com aquilo que eu tenho. Mas o risco também é menor. E começa antes, né? Você não tem que Começa esperar. antes, exato. Então tem os dois mundos. O que eu vejo que está faltando agora são duas coisas para os fundos. É as pessoas do tijolo soltar a âncora e começar a entrar aqui no lago do fundo. Sim. E o fundo de pensão soltar a âncora e o fundo de pensão ir para os fundos também. O que vai mudar, o que já hoje é maduro, o que já hoje está estável, não tem nenhuma crise grande nos fundos, não tem um histórico de quebradeira, não tem nada. E na hora que vier esse dinheiro a mais para cá, vai aumentar a liquidez, vai aumentar a governança, O tamanho dos fundos. os tamanhos dos fundos, a consolidação possivelmente. Então, no longo prazo, né, os fundos devem ganhar uma relevância muito grande, inclusive na Bolsa de Valores. Ter um patrimônio muito maior em imóveis lá do que tem hoje. Né? Pelo que nós vimos, mais da metade do patrimônio da Bolsa deveria ser imóvel. Ainda é muito menos do que isso, né? Por que você diz isso? Porque mais da metade do patrimônio das pessoas é imóvel? É aquele gráfico que tu mostrou ali, né? Que grande parte do patrimônio de das famílias todas são os imóveis. Sim. Então, como o nosso portfólio pessoal é assim, das empresas é assim, é natural que a Bolsa também seja assim. Deixa eu ver uma pergunta que tem no YouTube. Boa. O Eduardo Lemos que mandou aqui, ó. Professores, Ricardo, durante seu estudo houve alguma aferição da sensibilidade dos imóveis em relação às ações na variação da inflação? Períodos de maior ou menor inflação versus rentabilidade? Essa é uma dúvida que
acompanha o investidor de imóvel, não sei se no mundo todo, mas aqui no Brasil ainda tem uma ideia de que o imóvel repõe a inflação. Acredito que daí seja a motivação da pergunta dele. Se tem algum... A inflação e a sensibilidade dos ativos à inflação, se foi testada em algum momento. Parabéns pela pergunta, Eduardo, né? Ótima pergunta. Inclusive, fica a sugestão de quem for fazer os próximos estudos, faça esse estudo do valor real, não nominal. Esse estudo aqui está no valor nominal, porque a inflação tem um grande impacto no Brasil e fora, né? O impacto, pelos estudos que eu fiz, e que para fazer um estudo desse, você lê 50 outros estudos, e muitos têm essa base da inflação. O imóvel realmente, na maioria dos estudos científicos, ele protege da inflação. Alguns dizem que não em alguns países, alguns períodos. Então tem as duas vertentes, mas muito mais que protege do que não protege. Nós não fizemos o estudo valor real, só o nominal. A ideia é, nos próximos, eu, você, alguém que queira evoluir isso aí, fazer o do real. O que ficou muito claro foi que o impacto da inflação na bolsa é maior que nos imóveis. Isso. E o impacto da inflação na renda fixa é muito maior do que nos imóveis e na bolsa, inclusive ficando negativo em grandes períodos. Então a renda fixa, que deveria ser o mais seguro, o mais tranquilo, quando vem a guerra, e eu vi isso com meu bisavô também, ele investia em títulos do governo na época e virou pó aquilo, com tantos outros investimentos no Brasil e fora do Brasil. Na guerra na Alemanha, os títulos viraram pó, na França também, em outros países também. E a inflação, porque fora do Brasil não é o título de renda fixa, não é a renda de 5% mais do IGPM, ou IPCA, é porcentagem. E se a inflação sobe mais do que aquilo, já fica negativo. Você sabe, o André Bassi fala um negócio que eu acho interessante. Não é que o imóvel necessariamente repõe a inflação, ele resiste à inflação. Então, olha o que o Ricardo está falando da observação do bisavô, do avô dele e tal. No passado, quem investiu em títulos do governo no passado, esse título virou pó. Tanto que tem um monte de gente, mostro para os meus alunos em sala de aula, um título da dívida do governo do estado de São Paulo, que lá não vale nada. Então, é o dinheiro de alguém que virou pó. E hoje eu tenho o papelzinho guardado para mostrar para o aluno. Legal. Mas é o dinheiro de alguém que virou pó, senão aquele título não existiria, teria sido todo resgatado. E um imóvel valorizou, desvalorizou, a região melhorou, depois piorou tal, mas ele resistiu à inflação do ponto de vista que ele é feito de tijolo e está lá. Né? Passou por fases boas, fases ruins, mas ele não vira pó. Né? Perfeito. Então ele vai repor a inflação? Nas épocas boas ele vai dar mais que a inflação, nas épocas ruins vai dar menos que a inflação. Tende, na média, do longo prazo, tal, entregar mais do que a inflação? Sim, muito provável que sim. Mas, independente disso, ele não vira pó, como você falou, por exemplo, de títulos de dívida. Exatamente. E eu lembro também que, na época da hiperinflação, eu trabalhava como estagiário do meu pai, e todo mês tinha tabela nova. Como é hoje em dia? Dia 1º, tabela. Então, você, como incorporador, no mercado normal, né, que não está super ofertado, você consegue repor na inflação. O proprietário do imóvel também consegue repor anualmente na renegociação. Sim. Então, não é tão... É o normal do mercado imobiliário repor a inflação. O atípico é, às vezes, uma super oferta, uma crise muito grande. Que vai acontecer, mas são alguns que vai acontecer. Exatamente, exatamente isso. Um período ou outro que você vai ter que, para preservar a renda, para não deixar o imóvel vazio, você vai... Exatamente. E... Outra coisa que eu vi recentemente, eu não vou me lembrar aonde, mas foi um estudo publicado recentemente lá nos Estados Unidos, comparando como que imóveis e fundos imobiliários reagem à inflação inesperada, que é o que está acontecendo lá. 5, 6% ao ano de inflação nos Estados Unidos é um negócio raríssimo de acontecer. E então foram pegar períodos anteriores em que a inflação teve picos nos Estados Unidos. Bom, o que acontece? Os imóveis sobem, os REITs, os fundos imobiliários caem. Então, o que você estava falando agora, a economia está bem, está aquecida lá tal, e está tendo uma inflação mais porque não tem como ofertar, né, os produtos. Então, não é que a economia está em crise, pelo contrário. Um choque de oferta, né? A economia está bem. Então, o dono do imóvel ele consegue repassar aquilo no aluguel, certo? E os imóveis vão subindo de preço. Já o que acontece? A taxa de juros vai subir para combater a alta da inflação e tal, não sei o quê. A parte financeira do fundo imobiliário
leva o preço dele Que para os baixo. investidores saem do fundo e vão investir em outros títulos, né? Por causa que a Vamos inflação olhar subiu, né? o que está acontecendo aqui no Brasil. Os aluguéis estão sumindo, dos imóveis comerciais, dos imóveis residenciais, certo? Sim. A vacância está diminuindo em vários setores. Então eu falo isso, falei hoje de manhã, às 8h30 da manhã no abertura de mercado, tenho falado isso várias vezes. O fundo imobiliário, ele reúne esses dois mercados, o mercado financeiro e o mercado imobiliário. Em que medida? Quantos por cento dele é financeiro, quantos é imobiliário? Não sei, ninguém nunca vai saber, né? Mas existe algo no meio aí que é a natureza desse produto. Ele não é nem só financeiro, nem só imobiliário. E o que a gente está vendo nos últimos tempos, nessa desvalorização constante, quase esse ano, é uma reação da parte financeira dele. Só que a parte imobiliária não, está numa outra fase, né? Melhor, você olha para frente e você vê o mercado imobiliário melhor do que para trás, né? E aí o investidor precisa pensar nisso mesmo, que, como eu tenho dito, não virar as costas para o mercado de fundo imobiliário só porque ele está caindo, né? Isso se repete, né, Arthur? É uma coisa que, o que você disse, vamos ver no passado o que aconteceu. Isso se repete. Então, quem estuda, né, quem está acompanhando, está vendo a oportunidade. Hoje está clara a oportunidade de que nos fundos o valor de mercado está baixo patrimonial. Então, é hora de comprar, né? E os imóveis já subiram, que estava muito baixo os juros, Sim. valorizaram demais. Agora, com os juros subindo, não tende a valorizar tanto os imóveis. Né? Deve agora dar uma arrefecida em relação a isso. Tem mais uma pergunta aqui, ó. O Diego Meirelles, o estudo levou em consideração o fundo imobiliário de gestão ativa e de gestão passiva? Sim, basicamente a maioria dos fundos que existem são de gestão ativa, né? São poucos de gestão passiva. E a nossa sugestão é que você invista mais no passivo, com o longo do tempo, nos índices, porque a taxa de gestão cai para 1/10 ou menos do que o custo do ativo, e no longo prazo ele tem se provado, né? Os fundos passivos ganham em 80% dos fundos ativos, né? Não é bem essa frase, é 80% dos fundos ativos perdem para os fundos para a média. Isso, perdem para Isso não sou eu que digo, né? Tem um estudo que mostra ali. Então, por que você vai tentar correr o risco no ativo se o passivo tende a gerar uma renda boa, né? Aqui a gente está vendo a indústria de fundos imobiliários passivos acontecer tanto nos ETFs quanto nos FOFs de estratégia passiva. E aí, o que a gente vem observando, eu venho observando? Como você bem viu, tanto no mercado de imóveis como no mercado de fundo imobiliário, nesse sentido eles se replicam, a renda vai ser mais significativa do que a valorização, certo? Sim. E num fundo passivo, se ele consegue pegar essa renda e reinvestir, legal, isso vai ser acruado ali ao longo do tempo no preço. Sim. Tá? Mas quando vem uma desvalorização, desvaloriza tudo junto. Sim. Quando eu recebo a renda, então eu comprei um fundo por R$100 e estou recebendo lá 50 centavos de dinheiro no bolso todos os meses. Essa cota sobe, cai, mas todo mês está entrando dinheiro aqui. Agora, se essa renda ela é toda acruada aqui dentro, quando vem uma fase de queda acentuada, é como se uma parte da minha renda tivesse ido para baixo. Você entregou uma parte do dinheiro que estava na mesa, então, foi pro... O legal do fundo imobiliário é que o lucro é do fundo, o fundo é meu, e o dinheiro vem parar no meu bolso. Aí depois eu penso o que eu vou fazer com ele. Se eu vou reinvestir, se eu vou investir em outra coisa e tal. Então a característica da renda é muito importante no ativo de base imobiliária, tanto quanto no investimento em fundo imobiliário. E aí, tudo é experimentação, tudo a gente está aprendendo, né? E eu tenho observado isso em relação à gestão passiva, se ele vai ser eficiente do ponto de vista de me colocar a renda no bolso. Isso é um ótimo ponto, né? Eu até não tinha pensado nisso antes, né? É recente essa discussão, já tinha ouvido falar sobre isso. Então, os fundos de pensão não vivem dessa renda. Eles podem ficar reinvestindo, por isso que o índice para o fundo de pensão, essa que é a minha tese, é de fazer um fundo global de índice para o fundo de pensão investir. Porque a pessoa física, que é essa que vive do tijolo hoje, ela vive dessa renda. Ela pega o aluguel e vai pagar a conta, e vai pagar o estudo, vai pagar a viagem, vai pagar a comida. O fundo de pensão não tem que fazer vai isso. Reinvestir então, isso. há dois tipos diferentes de investidor. Esse do tijolo talvez não tenha ido ainda para a Bolsa, porque não percebeu ainda que pode pegar esse dinheiro da renda ali e realmente viver com esse dinheiro, né? Eu acho que essa é uma novidade, um paradigma novo que vai chegar, da pessoa realmente estar com o dinheiro investido no fundo e sacar essa renda para investir da pessoa física, né? A pessoa jurídica
ou os fundos de pensão vai reinvestir. Muito bom. Ricardo, cara, obrigado mais uma vez. 1 hora de papo aqui que passou voando. Parabéns pelo trabalho, pelo estudo, e que legal que você trouxe isso com toda essa simplicidade didática para mostrar para todo mundo conhecer melhor. O prazer é nosso, Arthur, sabe que eu sou teu fã, fiz teu curso, estou lançando um curso que agora é como investir em imóveis e fundos imobiliários, está no Hotmart, mas a parte de fundo é mais a parte estratégica. O teu curso é muito mais profundo, muito mais técnico, vai do começo ao fim, e o nosso é muito mais do tijolo. Então quem quiser entender um pouco mais da base desse mercado que é o tijolo, tem esse curso à disposição. Um grande prazer estar aqui, fico muito feliz de estar sempre perto de você aqui. Obrigado a quem está assistindo aí. Um ótimo programa, o primeiro programa que fez o pioneiro aqui no Brasil e que tem muito sucesso, que vai ter muitos anos ainda. Valeu, sempre um aprendizado conversar com você. Obrigado. Obrigadão. Recíproco. Que legal, hein? Assista aí, assista de novo. Quer essa apresentação? Eu posso distribuir, né? Pode distribuir, claro, prazer. Vou dar um jeito de distribuir pelas redes sociais e tal. Me procure nas redes sociais que você vai receber a apresentação do Ricardo. E com isso, aprendemos mais um pouco. Obrigado pela companhia mais uma vez. Aproveite seu final de semana e sexta que vem eu estou aqui te espero. Grande abraço.